alegria. Piadas de bolso, humor que contagia. Rindo com você, da noite até o dia. Só dá risada, só dá risada. Uma mulher vai até o médico e diz: Doutor, eu não consigo dormir mais. Se eu me deito virada para cima, sou atacada com uma terrível dor de cabeça. Se me viro para um lado, me ataca os rins. Se me viro para o outro lado, me ataca uma terrível dor no braço. Já não sei o que fazer. O que o senhor me aconselha? Por que a senhora não experimenta dormir de bruços? Porque quem me ataca é o meu marido. Um sujeito vai até o médico que fala: Como o senhor tem se sentido com os banhos que lhe receitei? Muito bem, doutor. Só que sinto o corpo um pouco pegajoso e melado. Pegajoso e melado? Como assim? Eu acho que é por causa do açúcar. Açúcar? O senhor não me falou para tomar banhos de água doce? Um louco vai num chaveiro e fala: Seria possível o senhor abrir a porta do meu carro? Eu deixei as chaves lá dentro. Pois não, senhor. Pode esperar um pouquinho até eu acabar estas chaves aqui? Espero sim, mas seja breve, tá? Parece que vai chover e o meu carro não tem capota. Há 30 anos, um sujeito só frequentava aquele restaurante e, de repente, começa a ir ao concorrente que ficava do outro lado da rua. O dono do primeiro restaurante estranha aquilo e aborda o sujeito na rua. O que foi que houve? Nossa comida não te agrada mais? Não tem nada de errado com a comida. Eu estou apenas obedecendo às ordens do meu dentista. Dentista? Exatamente. Quando fui lá e mostrei os dentes que estavam doendo, ele me mandou passar a comer só do outro lado. Um sujeito vai pela primeira vez no cinema e, quando chega na bilheteria, ele compra uma entrada. Passa um tempinho e ele volta pedindo mais uma. Depois de uns 5 minutos, ele volta e compra outra. A pessoa da bilheteria então fala: Pô, por que você não compra todas as entradas de uma só vez? Não me culpe, senhor. É que tem um cara ali na porta que toda vez que pega minha entrada, ele a rasga. Na demolição de um hospício antigo, encontraram uma múmia com o rosto virado para uma das paredes. Chamaram então uma equipe de técnicos que retiraram a múmia do local. Os técnicos ficam estupefatos e orgulhosos com o feito e observaram que ela possuía um cinturão de ouro escrito o seguinte: Epitácio 1917, campeão mundial de esconde-esconde. 2 sujeitos, o Joaquim e o Manuel, compraram 2 burricos, do mesmo tamanho, enfim, cara de um, focinho do outro. Para distingui-los, Joaquim se vira para o Manuel e diz: Manuel, você corta um pedacinho do rabo do teu burrico? Assim os dois terão alguma diferença. Eles moravam numa vila distante e lá tinham algumas crianças que eram bem sapecas. Para aprontar uma com os dois, as crianças foram até o curral de noite e cortaram do mesmo tamanho o rabo do burrico do Joaquim. No dia seguinte, assim que viram o que havia acontecido, voltaram a cortar um pedaço do rabo do burrico do Manuel. De noite, as crianças foram novamente até o curral e igualaram as diferenças do rabo dos burricos. E assim foi, até não restar mais rabo algum dos burricos para ser cortado. Manuel se vira para o Joaquim e diz: Agora ferrou. Vamos fazer o seguinte, você fica com o burro branco e eu fico com o preto, tá? Um sujeito tinha ido ao zoológico da cidade pela primeira vez e ficou admirado com os bichos estranhos que havia lá. O bicho preguiça, por exemplo, ele achou que tinha as patas viradas para cima. Ele estava comendo amendoins pelo caminho
quando passa pela jaula do elefante. Curioso, o sujeito se aproxima e comenta: onde será que fica a cabeça deste animal? O elefante se aproxima e toma o saco de amendoins do sujeito com a tromba e o enfia na boca. O sujeito fica puto e vai até o escritório do zoológico exigindo que aquele animal fosse imediatamente tirado de exibição. Ele diz: é uma afronta, um baita de um mau exemplo para nossas crianças. Mau exemplo? Perguntou curioso o gerente. O sujeito então fala: se é. Além de ladrão, aquele animal é pervertido. Me roubou o saco de amendoins com o rabo e nem te falo onde ele enfiou. Dois noias estavam mergulhando com um escafandro, quando o que ficou no barco monitorando o mergulho chamou o outro pelo comunicador e disse: Meu, sobe rápido que o barco tá afundando! Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um pai sem noção, depois de 2 anos de insistência do filho, resolve lhe dar o tão esperado e desejado videogame. Chegando em casa, era tudo festa, mas o pai resolve alertar o filho. Meu filho, tome muito cuidado com este videogame, pois o papai teve que vender muitas coisas para comprá-lo. Inclusive a televisão. Novas notícias sobre a guerra. O exército, agora sabendo onde é a guerra, acaba de enviar 10.000 soldados, sendo 5.000 a favor dos aliados e outros 5.000 contra. Enviou também 2.000 tanques. As lavadeiras serão enviadas depois. Isto sem contar com os 5 aviões carregados com areia, para fazerem as trincheiras. Em visita do presidente de um determinado país, a Inglaterra, foi preparada uma baita recepção. Guarda real, carruagens, enfim, o escambau a 4. A rainha da Inglaterra foi recebê-lo no aeroporto e, após a recepção de chegada, iria levá-lo de carruagem ao seu palácio. Os dois entram numa carruagem aberta e, assim que a carruagem começa a se mover, o cavalo solta um peido daqueles de quem comeu comida estragada, daqueles que lembram vinho fino, com cor, textura, buquê, etc. A rainha ficou desconcertada e sem jeito, mas mesmo assim disse: Senhor presidente, me desculpe, estou muito envergonhada com isso. O presidente então diz: Ora, senhora Madame Rainha, estas coisas acontecem. Que bom que o senhor compreende. Assim fico mais aliviada. O presidente diplomaticamente fala: Imagine a senhora que eu até pensei que tivesse sido o cavalo. Um sujeito foi contratado para pintar uma rodovia. E já no primeiro dia, ele conseguiu pintar a faixa do meio na velocidade de 1 quilômetro a cada 30 minutos. Todos ficaram surpresos e felizes com a velocidade do cara. No dia seguinte, eles mediram a velocidade e o sujeito fez 1 quilômetro a cada 50 minutos. Acharam que o sujeito estava apenas cansado e pediram para que ele descansasse no dia seguinte. No dia em que ele retorna do descanso, ele fez 1 quilômetro a cada 1 hora e 30 minutos. O chefe da obra ficou espantado e foi perguntar qual era o problema. Por que cada dia que passa você fica mais lento? Bom, no começo da pintura até que estava fácil. Mas quando a lata de tinta começou a ficar longe, o negócio complicou. Um sujeito sentia dor em todos os lugares do corpo em que apertava com o dedo. Preocupado, ele procurou um médico. Após 1 hora de consulta, o médico descobriu o problema dele. O sujeito estava com o dedo quebrado.